Eu ia nos abrigos, via as crianças nos abrigos, sabia que aquela criança estava disponível para adoção e muitas vezes não tinha casal disponível para ela, né? Porque vocês sabem que os casais, infelizmente, ainda querem uma criança branca, recém-nascida, menina, né? E assim, no máximo até 6 meses, 1 ano. Então, a adoção das crianças que estão no abrigo, já disponíveis para adoção, é bastante difícil, né? Porque as pessoas não querem essa criança. Todas elas chegam por intermédio, né, da vara central, né, da vara da infância central, ou por conselho tutelar, ou Ministério Público, por algum desses órgãos, né? Nenhuma mãe abandona na frente, eles entram na casa. Quem é o futuro? É a criança. Quem vai viver na sociedade amanhã misturado com meus filhos, com meus netos, com os seus, é a criança do abrigo. Então nós estamos aqui curando ferida, resgatando vida e plantando uma semente nova. A gente conta para eles mesmo que aqui no Brasil existe um grande preconceito ainda, que as pessoas escolhem os bebês, que não escolhem crianças grandes, que eles vão ter que lidar com esta realidade. Se for necessário, eles vão sair daqui, vão fazer um processo terapêutico, a gente vai procurar o que for preciso e possível para que eles tenham uma tranquilidade nisso. O mais velho daqui hoje sofre, vem sofrendo, né? E ele sentiu uma tristeza muito grande e chorou uma noite anterior dele fazer 11 anos. E a sensibilidade da educadora foi conversar com ele, né? E a fala dele ele só não disse claramente: amanhã eu vou estar mais velho e vai se tornar mais difícil a adoção. Todas as crianças aqui da casa, desde os bebês, as crianças e os adolescentes, eles recebem um acompanhamento psicológico. Até pelos traumas que eles viveram, né, pelas experiências, porque todas as crianças que vêm ao abrigo foram em situações de risco, né, que levaram eles ao abrigamento. O meu papel dentro da casa é noticiar o fórum de tudo que acontece com as crianças, seja na parte emocional, seja na parte de saúde, seja enquanto processo mesmo no sentido de alimentar o processo lá do Poder Judiciário para que a criança possa ter maiores possibilidades, no caso dos pequenininhos para adoção, que isso aconteça de uma forma mais rápida. A função do abrigo é amparar e proteger essa criança. Quem determina a adoção é o fórum, né? Então, os casais que vêm, nós cuidamos da criança, ela pode estar voltando na sua família de origem, como pode estar indo para uma adoção. É uma vitória, né? Cada criança que vai embora, que vai com a sua família, é uma coisa muito gratificante. Só de saber que a criança vai ser feliz, que tem um pai e uma mãe, né? Porque a gente vê o sofrimento deles aqui. Por mais que a gente dê amor e carinho, mas a família é única. No abrigo há muito adolescente, há muitas crianças negras, há muitos meninos, e esse não é o perfil das pessoas que buscam a adoção, que geralmente é menina, bebê, crianças brancas, de olho claro. Então aí é uma divergência das características, né, que se buscam com as crianças que estão no abrigo. Por isso que demora tanto uma adoção, né, por conta desse perfil e também porque há um número muito grande de grupo de irmãos. Na verdade, a gente tem muito mais casais habilitados para adoção. Eu falo casais, mas pessoas solteiras também. A gente tem muito mais pessoas interessadas numa adoção do que crianças disponíveis para adoção. Acho que numa proporção de 6 para 1, né? Então, assim, na verdade, sobram casais. O que não bate, né, é o perfil que esses casais ou pessoas solteiras desejam. E a fila não anda porque não bate, né? A criança que existe não atende o que eles desejam. Essas listas não se cruzam. Então, a gente tem uma fila de pretendentes, uma fila de crianças, e a criança real não é o que eles sonham. Então, essas filas não se encontram. Vocês vão no abrigo, as crianças vão grudar nas pernas de vocês e falar: me leva. A criança tem alguma exigência? Ah, eu não quero, você é muito escurinha, você é muito branquinha, né? A criança não exige nada, quem exige é quem está adotando. Quanto mais adoção tiver num país, mais esse país tá ruim, né? Porque as mães e os pais não podem ficar com seus filhos, né? Não podem ou não sabem evitar, ou por N motivos vão tendo filhos de uma forma descontrolada e tem que entregar para outras pessoas que querem. O governo, se fosse bom, não precisava ter ONG. Se fosse melhor, muito menos abrigos. Por quê? Porque hoje a gente sente que muitas famílias, muitas crianças vêm para o abrigo
por conta de uma falta de estrutura que o próprio governo poderia dar. A gente faz o trabalho de seleção dos casais que são pretendentes à adoção ou das pessoas solteiras. A gente faz avaliações psicológicas, prepara os cursos de preparo desses casais ou pessoas solteiras. Então, isso é uma parte. E é a gente também que, junto com as entidades de acolhimento, que são os abrigos, sugere que a criança vá para uma família substituta quando a família biológica ou a família extensa não dão conta. Então, a gente tem o trabalho com os casais pretendentes e com as crianças. Em São Paulo mesmo existem 3 grupos de apoio atuantes nesse momento, que é muito pouco para a nossa cidade. E eu posso dizer que o GAASP é referência na cidade como grupo de apoio. Então, nós recebemos muitos candidatos por conta de encaminhamento do próprio judiciário, né? Então, no momento em que as pessoas se inscrevem e se transformam em pretendentes à adoção, elas são encaminhadas para o GAASP para serem acompanhadas, para serem auxiliadas nesse processo, nessa gestação, vamos dizer assim, né? Até que a criança chegue. Então, assim, essas pessoas que vêm no GAASP, eu acho que o maior desafio da gente é fazer eles olharem por esse outro lado. Eles têm que sair daqui pensando como eu posso ser útil para uma criança real, para uma criança que hoje está abrigada. Esse é o grande desafio da gente, não eles ficarem imaginando, ai, onde será que está o filho que eu tanto sonho? Eu acho que a adoção é sempre uma boa solução. Pais que querem ter um filho e um filho que precisa de uma família. Então, é uma boa solução. É que, em alguns casos, demanda um esforço de adaptação de todos os lados. E, às vezes, precisa de ajuda. Por isso que os profissionais que trabalham com as famílias são muito importantes. Esse acolhimento maternal, paternal, é que vai dar a segurança necessária que essas crianças precisam. Por exemplo, antes delas conseguirem a adoção numa determinada família, elas podem trazer mais problemas para a escola, ou seja, elas podem mostrar a insegurança que elas têm de não ter uma família. Alguns são mais, reagem de uma maneira indisciplinada pelos problemas que geram, porque o lar, abrigo, ele não tem as figuras diretas, né, como eles costumam ver na sociedade. Você está com uma criança que ela tem uma história de vida que geralmente é de abandono, de rejeição, de maus tratos, de negligência, de um período às vezes longo de abrigamento. E a gente tem, por outro lado, pais adotivos que têm uma idealização, uma expectativa muito, às vezes, idealizada, muito irreal. Às vezes não conseguem entender que a criança não vai chegar de bracinhos abertos e falar mamãe, papai, mas que a criança vai ter birra, que a criança vai ter comportamento de oposição, que a criança vai, às vezes, pedir para ser rejeitada porque é o que ela conhece. Então, a criança, quando ela é adotada, ela vai testar muito o casal, né? Ela vai chorar, ela vai fazer birra, ela vai falar, você não é minha mãe, né? Principalmente a criança mais velha, já que a gente está falando da adoção tardia, né? Isso vai ser questionado. E se o casal ou a pessoa não estiver preparada, a devolução pode acontecer. Tem casos horríveis em que a criança foi devolvida, né? Então, de certa forma, alguém pegou, cuidou um pouco e devolveu, o que, pode imaginar, representa um grande trauma. Então, os pais que adotam crianças nesse estado, eles têm que saber que são crianças que vão demandar uma atenção especial. O começo não vai ser fácil. Eles têm que ser avisados, porque às vezes as pessoas idealizam esse processo. Elas pensam que só o amor basta, e não é verdade. Só o amor não basta. E a criança já está há bastante tempo abrigada, e ela sempre, cada adoção que acontece, ela fica na expectativa de que ela possa ser a próxima. E o que acontece no Brasil? Não acontece. Né? Porque aquilo que eu falei, as pessoas ainda têm um preconceito, acham que é difícil, acham que assim, por conta da criança ser um pouquinho maior, que vai ser ruim, que eles não vão conseguir fazer com que a criança siga os preceitos da família deles. E é muito difícil ainda a adoção tardia por isso, porque as pessoas acham que a criança já vem estragada, já vem com vício, já vem com um monte de coisa. Todo mundo vem, né? Quem não tem, né?
Esses pais também estão vindo cheios, com um monte de história, né? De não poder ter filhos, de ter perdido alguma criança, né? E essa história também não vai influenciar a vida da criança? Vai, né? Então é uma troca. Eu trago as minhas coisas, você traz as suas e a gente vai vivendo, né? A adoção é isso, aceita a pessoa como ela é, de onde ela veio, com tudo que ela traz, né? Assim como a criança aceita os pais. Crianças adotadas são crianças como todas as outras. Você vai ter aquelas que têm problemas e aquelas que não têm. O que determina se uma criança vai ter ou não problemas é uma sucessão de fatores. Tem uma questão que é genética, tem a questão da família que adotou, que pode ser uma família mais equilibrada ou não, e tem a questão da história dessa criança. O quanto ela demorou para ser adotada, em que condições que ela ficou até a adoção acontecer. Então você vê que muitas coisas estão aí em jogo. Uma família preparada, uma família que sabe como lidar com as demandas de uma criança, ela vai ter condição de adotar uma criança pequena, grande, adolescente, na puberdade, em qualquer idade, tá? O que as pesquisas apontam é que não tem a ver com a idade da criança a maior ou menor dificuldade de adaptação à família adotiva. Não tem a ver com a idade da criança, mas tem a ver com o tempo de abrigamento. Na medida em que você trabalha os mitos, os preconceitos, em que você antecipa todas as dificuldades que as pessoas possam ter, em que você as conscientiza, de que papel elas vão ter, do que elas podem esperar diante de uma adoção tardia, você percebe que as pessoas vão se mobilizando e vão se sensibilizando e o medo vai também diminuindo, possibilitando que a adoção dessas crianças seja mais frequente e seja melhor sucedida ou mais bem sucedida. A gente fala assim, eu vou tratar como se fosse meu filho, mas vai ser seu filho, né? Como se fosse de sangue. A escola também precisa entender essa criança como filho, independente da composição da família e independente se o filho é biológico ou não dessa família, né? Se é considerado filho, isso não terá problema. E a escola ainda terá que ver alguns problemas que podem surgir por pais preconceituosos que não conhecem assim, vamos dizer, esse ato de amor de uma família que adota. Quando a gente resolve ter um filho, a gente está se desafiando, a gente está querendo, assim, rever os conceitos, rever os preconceitos. A gente está querendo, de certa forma, evoluir. E um filho proporciona isso, porque são tantos desafios que a gente é obrigado a reescrever a nossa história, né? E o fato de ser adotivo ou não ser adotivo é o filho desejado. Tudo começou, nós tivemos 3 perdas, né? Eu tive a primeira perda aos 3 meses de gestação, depois mais 2 perdas e aí a gente pensava que não ia ter filhos. E um belo dia ele ouviu, aqui em Jundiaí, eles têm um programa, era um projeto Semente, né, de apoio à adoção. Então ia haver uma reunião no fórum, ele resolveu ir até lá, participou, se empolgou todo, disse, Lu, vamos adotar? Eu disse, vamos. Eu queria os meus filhos, eu queria assim muitos filhos, queria um time de futebol. Fui trabalhando, aí de início chegou a minha primeira criatura, que é o primeiro filho. Quantos anos você tinha? Eu tinha 22, 23 anos. Com 22, 23 anos, chegou a primeira criança. Depois de 7 anos tentando engravidar sem sucesso, sem problema nenhum também, a gente preferiu não tentar tratamentos, outros tipos de tratamentos, como fertilização, como todo casal. A gente preferiu parar não está conseguindo, tudo bem, vamos parar e vamos partir para a adoção, que a gente já tinha pensado nisso. A grande maioria que está no projeto, elas buscam a adoção porque não tiveram sucesso na maternidade biológica.
Então isso se torna muitas vezes muito complicado, porque o filho idealizado nem sempre é o filho que você encontra quando você adota, né? E isso causa, as pessoas buscam muito a sua semelhança nos filhos. E aí o questionário eu acho que é a parte mais difícil do processo todo, porque você vai lá, pega todo documento, atestado de sanidade e tal, não sei o que, leva tudo, junta tudo, foto, documento, e aí você vai preencher o questionário. Aí tem perguntas que você nunca imaginou, assim, coisas que nunca passam na sua cabeça porque você não faz parte do seu dia a dia. Ah, você aceita a criança que nasceu devido a um estupro? Você fala, você aceita a criança que foi violentada? Você aceita a criança que tem doença física, soro positivo, negativa, enfim, você fica olhando para aquilo e primeiro que você se sente um monstro, né? Quando você começa a colocar um monte de não, assim. Você fala, meu Deus do céu. Você fala, e se minha filha, se eu engravidasse e tivesse um filho biológico com deficiência mental? Eu ia fazer o quê? Nada, né? Viver. Olha, esse questionário todo mundo fala, porque é muito cruel. Não, não é muito cruel. É importante que você preencha, porque se você não der conta de olhar para algumas coisas daquela realidade, você não pode ter filho por adoção. Tem um abrigo aqui próximo, em Santana também, que a gente sempre doava coisas. Então, como a gente faz muito evento, tudo sobrava algumas coisas, a gente levava. E um dia a gente resolveu conhecer esse abrigo. Ligamos lá, podemos conhecer? Podemos. Aí a gente foi um sábado lá, né? E aí foi quando a história com as meninas efetivamente começou. A gente chegou no abrigo, ficamos brincando com as crianças, e aí as duas chamaram muito a atenção da gente, assim. Como elas eram mais velhas e a probabilidade delas serem adotadas era muito menor, o abrigo resolveu topar fazer via abrigo, não esperar via fórum. E aí a gente começou esse processo, a gente ia todo final de semana lá. Eu sempre, desde adolescente, queria que meu filho chamasse Pedro. Porque o Pedro, que quando veio o Pedro. E aí, quando eu conheci o Vini à distância, né? Quando eu conheci pessoalmente, foi quando eu fui buscar o Vini, lá em Minas. E eu sabia que era Vinícius, 7 anos, moreno. Eram todas as informações que eu tinha ali no início. Aí, quando um dia ou dois antes de ir para lá, veio o nome completo do Vinícius, que era Pedro Vinícius. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, vocês estão brincando comigo. E aí eu falei, bom, vou para lá, já tava brilhando, né? No dia seguinte eu fui pro abrigo, ele estava na aula cedo, e falei com a coordenadora do abrigo e com o assistente social. E a gente foi, ela falou, você não quer então ir até a escola? Você já fala com a professora, que eu queria saber como é que ele tá, parará. Aí a gente foi a coordenadora do abrigo e a assistente social na frente, eu fui atrás dela, andando pela escola, bateram na porta, na sala de aula deles, aí abriu a porta, assim, foi muito rápido. Eu vi o Vinícius, ele estava em pé falando com a professora, ele estava de costas para a porta. E assim, não sei lá como é que eu identifiquei ele de costas ali, porque as fotos também não eram muito boas que me mandaram. E aí ele virou, olhou para a porta, ele sabia que iam buscá-lo naquele dia. Aí o olhinho dele fez assim, ele olhou para a assistente social, olhou para a coordenadora do abrigo, olhou para mim e abriu um sorriso. E aí um belo dia soubemos, através do projeto, que tinha 2 crianças, irmãs, que estavam esperando para serem adotadas. Uma ia fazer 2 anos e a outra ia fazer 3. Que lá na Bahia, Ilhéus, propriamente, não existe uma casa que receba meninas. Então, o projeto de lá, o projeto Acalanto, os participantes do projeto acolhem as crianças em suas casas. Então, a Tênis estava com uma pediatra e a Larissa estava com uma dentista. Então, preparamos isso tudo. Uma semana nós saímos correndo e descemos em Ilhéus. Quando chegamos no aeroporto, eu disse assim, eu vi 2 meninas, o aeroporto é muito pequeno em Ilhéus. Antes de você pegar as malas, você fica vendo as pessoas. E eu disse, Armando, eu acho que são elas. Ele disse, então vai lá que eu pego as malas. Me largou sozinha no processo. Eu assustei mais que ela, eu não imaginava que ia chegar lá e já estava a menina lá. A primeira janta que eu fiz, ele queria morrer, né, de catapora, porque ele detestou o arroz, porque o meu arroz eu fazia com alinho, eu sou solteiro, né, até então, sozinho, e fazia ali do meu jeito. Aí eu estava exausto, fiz nuggets, ele detestou. Mineiro, né, eles gostam de
bisteca, né? Arroz, feijão, aquela banana frita. Eu à noite em casa, em São Paulo, morto de cansaço, né? Mas ainda bem que chegou com 8 anos, porque ele falou que ele queria comer, aí depois ele contou o jeito que ele gostava da comida. Para mim foi uma super vantagem, poder conversar, poder elaborar, né? Aí no dia seguinte eu fiz um feijão, né, com paio, carne seca, fiz uma feijoada, né, marrom, e um arroz sem muito alho, sem muita cebola. Eu fiz, sei lá, fui fazendo, tinha um banquete, né? E ele comeu de lamber os beiços, assim, né? Foi um super alívio. Tipo, eu consigo alimentar minha prole, né? Assim. Desses 9 anos, o que eu passei para ela? Nada. Então eu achava que eu tinha que passar tudo em um mês, assim. Então eu era meio neurótica, meio até rigorosa, assim, tipo, achar que ela tinha que aprender tudo muito rápido. E com o tempo você vai relaxando, porque você vai vendo que eles captam as coisas que você faz, no exemplo, muito mais até do que você fala, e eles absorvem muito rápido. Então elas vão pegando isso muito depressa, assim, né? Você vai vendo cada vez ela mais com o seu jeito, cada vez ela mais com a sua cara. E uma coisa muito legal na Yara, que tanto eu como a Lara tá aprendendo, é isso. A gente dá pode dar bronca que for, assim. Dá 5 minutos, ela tá no seu colo te beijando. Isso é muito... Pra mim tá sendo um mega aprendizado. É uma coisa assim incrível. Você dá bronca, põe de castigo, saiu do castigo, dão 5 minutos, mas pai, não sei o que, mãe. Já tá abraçando e beijando. Ao contrário da Luana. A Luana, ela fica emburrada o resto do dia. Né? A Larissa, por exemplo, tinha muita dificuldade com escola, muita dificuldade, mas não que não fosse inteligente, mas por não gostar, por não querer ir. Era muito interessante como ela negava aquele processo. E aí fomos buscar a pintura para ela, fomos buscar a música. Nossa, foi fantástica a resposta que ela deu. Né? E aí ela começou a se ver diferente, melhorar a autoestima. Nossa, eu tenho talento. Então isso, mas até você conseguir encontrar algo que dê esse respaldo, nossa, você já paquinou tanto, minha filha, o que é que eu faço por ela? Meu Deus, não está dando certo. E aí começou a adaptação do Gustavo, que foi bem mais fácil que a do Vini. Eu acho que basicamente porque o Vini já estava aqui, né? Que o Vini Deus no céu e o Vini na terra, total, e o pai vem ali, né? O Gustavo é super apegado com o irmão. Né? Então, o fato do Vini já estar aqui, eu acho que facilitou bastante. Eles se matam, a gente se mata, a gente não se desgruda também. A primeira vez que elas resolveram dormir na casa da minha irmã, porque a mais nova, ela é louca pela minha irmã, assim, ela é apaixonada. E aí tem a minha sobrinha, só que a minha sobrinha já tem 18 anos e tal, e aí eu dormi uma com a minha irmã, uma com a minha sobrinha, que moram com meus pais. Tá bom, então vamos dormir na casa da avó Janete. Aí eu falei, você vai dormir? Como assim vai dormir na casa da avó Janete? Assim, tipo, eu achei que elas não iam querer ficar longe da gente. Né? E na prática não são elas que não querem ficar longe da gente, a gente que não quer ficar longe delas. Assim. Exatamente. Assim, vai dormir na casa da minha mãe, aí vai nesse dia, porque depois você vai assimilando, nesse dia, ao invés da gente aproveitar, sair, a gente ficou em casa olhando e pensando, cadê? Né? Tá não tem ninguém, não tem barulho, não tem nada, né? E aí você começa a perceber do quanto elas já fazem parte da gente, assim, então... outro dia a gente tava falando assim, você não consegue imaginar mais sem, né? Então você fala, tudo o que você pensa na tua vida tem elas junto. Então a vida muda, assim, é uma virada de chave completamente diferente, assim. Então é muito difícil a gente dizer o que elas significam. Acho que é mais fácil dizer que, tipo, sem ela a nossa vida não significa nada, entendeu? Exatamente. É muito louco. É um processo de grande crescimento interno, né? A passagem por essa experiência. E é uma coisa que mexe muito com você. Mexe com os teus valores, mexe com a tua vida, né? com as suas crenças, até amadurecer, todas as camadas acalmarem. Vai um tempo muito grande, né? Agora a gente pode dizer que já tirou de letra, né, Mandinho? 12 anos vai fazer que nós estamos juntos. Uma tem 13, outra tem 14. Mas realmente é uma grande empreitada ser pai. A importância delas na vida da gente, assim, hoje, se você me pergunta qual a tua meta de vida, é vê-las bem.
elas continuarem a vida delas, serem pessoas do bem, serem felizes, né? Conseguirem caminhar por as próprias pernas. Isso, conseguirem caminhar, serem menos preocupadas com o que as pessoas pensam. Eu sou filho adotivo, mas eu sempre digo que adotivo não é uma condição pela qual me tornei filho, que não é uma caracterização que diferencia daquilo que é, por exemplo, filho biológico, porque ninguém diz filho biológico. Então, se alguns vieram por meio da biologia, eu vim por meio da lei, talvez. E lá na instituição, meu sonho era ter uma mãe, entendeu? E eu, às vezes, ouvia os meus colegas que moravam com a gente lá, os pais iam visitar, as mães visitavam, e a maioria das vezes não tinha visita. Então, muitas vezes, eu achava que nunca ia ser adotado, né? E, de repente, né, minha mãe apareceu lá, né? Aí, né, mãe, lembra como chamava a tia lá? Veio falar que tinha uma pessoa para visitar a gente, né? Que queria ver a gente e tal. Aí, daquele dia em diante, eu falei, não, agora, realmente, eu vou ser adotado. Então, a importância da minha mãe e dos meus irmãos na minha vida é a importância de toda mãe na vida de todo filho, de todo irmão, na vida de todo irmão. Como eu disse no começo, quando eu digo filho adotivo, eu não estou criando uma qualificação para filho. É só um meio pelo qual eu sou filho da minha mãe. Quer dizer, a importância da minha mãe é a importância de mãe, que foi uma grande mãe. Que é uma grande mãe. E é a importância de mãe, a importância dos meus irmãos, é que eles são meus irmãos, uns mais chatos que os outros. Mas essa a grande importância para mim, a minha família. Eu não consigo me ver no mundo de outra forma. Eu não consigo me ver no mundo membro de outra família ou fazendo outra coisa. É assim. E eu costumo dizer para eles, sempre disse, que todos os dias eles devem ter um pensamento bom para cada uma dessas mulheres que pariram os meus filhos, porque foram várias, né? Nada, são 5 mulheres para fazer a minha felicidade. Então eu penso que dessas 5 mulheres, eu falo, tem que rezar, tem que agradecer, tem que desejar, uma vez que elas estejam vivas, que elas possam ser felizes, porque eu sou feliz por conta delas. Então, eu volto a falar, não é o que os adultos estão procurando de filho, é o que aquelas crianças estão precisando. Eles precisam de uma família que dê conta das necessidades deles, né? E assim, muitas pessoas falam assim, meu filho, eu gostaria que meu filho fosse. Não assim, eu gostaria de ser um pai que desse conta disso, daquilo. My lover was a sailor, slept in the belly of cold steel ships. My lover was a sailor, no harbor could she find. Held in place by angled lines, 2 ahead, none behind. Forgotten by her shipmates, ghosts upon the sand. My lover is a sailor, sleeps in the belly of nightmare dreams. My lover is a sailor, no harbor can she find. Ahab's gaze and wooden leg, St. Elmo's fire in her head. She takes the night watch upon the razor's edge.